Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Oremos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, eu venho diante da Tua presença mais uma vez tributar honra, glória e louvor. Estou aqui, Senhor, como servo e como atalaia. Então nós pedimos, nos usa como instrumento mais uma vez nesta noite, para que a Tua palavra seja, ó Deus querido, transmitida da forma que o Senhor quer, não da forma que eu quero ou como esse grupo de pessoas deseja, mas como Teu Espírito Santo entende que é necessário, para que nós possamos ser impactados por esta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos, adorando e magnificando o nome de Jesus Cristo. Eu quero nesta noite, em nome de Jesus Cristo, trazer esta palavra. É tempo de restituição, pois quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o profeta Joel, profeta este conhecido como profeta do avivamento. Você perceberá que todos os escritos sobre o profeta Joel trata do avivamento, trata de um processo ou um período de restituição. Ora, o profeta Joel é poucamente conhecido a sua história, até porque dentro dos 3 capítulos aqui existente, não narra muito sobre a sua pessoa, onde ele morava. A Bíblia só me dá a entender no capítulo 1 que ele era filho de Petuel, e eu entendo que ele profetizou por volta do ano 835 a.C. para Judá, o reino do sul. Quando eu vejo a palavra de Deus através do profeta Joel, escrevendo aqui e demonstrando uma série de orientações de Deus para a nação, observe que o profeta Joel está profetizando em um tempo futuro, não é em um tempo presente. O profeta Joel fala de algo que iria acontecer. O profeta Joel, no capítulo 1, ele começa a dizer sobre a terrível carestia causada pela locusta e pela seca que havia vindo sobre a terra. Para que você entenda bem a situação que esta nação estava vivendo, a crise que esta nação estava por passar, por viver, você observa que hoje no comércio local nós estamos vivendo um aumento de tudo. Se você vai comprar o óleo de soja, houve um aumento. Se você vai adquirir o leite, houve um aumento. Se você vai comprar um arroz, teve aumento, feijão. E a culpa é de um pequeno período de chuva que não teve na previsão correta no ano que se passou. Agora a Bíblia está dizendo aqui que haveria este período de seca, e haveria este período em que esses insetos, chamados de gafanhotos, iriam destruir todas as lavouras, iriam destruir tudo aquilo que eles haviam plantado. Ora, o profeta Joel então começa a profetizar, despertando na vida deste povo uma restituição, porque toda restituição, e eu quero que você entenda nesta noite esta palavra, começa a partir do capítulo 2, e nós vamos lendo aqui progressivamente. Você percebe que o capítulo 1 é uma série de juízos de Deus sobre a nação de Judá, sobre o reino do sul. Deus está dizendo que essa locusta viria, que o purgão viria, que o gafanhoto viria, que viria sobre eles a lagarta, e não restaria nada das suas lavouras. Eles iriam entrar em uma decadência e lhe faltaria alimento, o preço iria subir lá em cima. Mas de repente no capítulo 2, Deus começa a falar com o profeta Joel, dizendo: Joel, diga para o povo de Judá que eu posso mudar a circunstância, que eu posso mudar a história, que eu posso mudar o cativeiro, que eu posso mudar a situação
que Judá está vivendo só depende deles. Eu costumo dizer que eu não sou como os outros pregadores. Tem gente que coloca tudo a culpa em Deus. Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. Olha para quem está pertinho de você, diga assim: você também tem que fazer a sua parte. Já tinha gente empolgada pensando, o pastor hoje vai pregar diferente. Eu prego Bíblia. Já tinha gente entrando no embalo. Oh glória. Diga para quem está pertinho de você de novo: você tem parte nessa restituição. Deus não faz nada sozinho. Deus está profetizando sobre esta nação uma crise que se instalaria na área econômica e na área financeira, pois tudo que aquele povo fazia era cultivar a terra. Esse povo não tinha um outro meio de sobrevivência. Os seus poucos gados não teriam o que comer por falta da chuva, e aquilo que eles haviam lavrado sobre a terra não produziria, e aquilo que produzisse, entendam bem o nível da crise que Deus está profetizando sobre Judá, e aquilo que produzisse, viria a lagarta, viria o gafanhoto, viria a locusta e viria o pulgão e destruiria tudo. Mas agora no capítulo 2, começa o versículo 1 dizendo assim, ó: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade, e perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Deus está dizendo para a nação de Judá: está chegando dias de crise, está chegando momentos de crise, mas eu vou mostrar para vocês o caminho para vocês viverem fartamente diante da presença do Altíssimo. Você está com a sua Bíblia aberta? Se não está, abra, porque eu gosto de pregar com você me acompanhando. Às vezes eu erro aqui, irmão, sou muito de errar em cima do púlpito, e aí você me corrige, me ajuda aí em nome de Jesus, tá bem? O versículo de número 11 do capítulo 2 diz assim a palavra de Deus: e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os teus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito terrível, e quem o poderá sofrer? É uma pergunta. Verso 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. 13: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Você sabia que o tema central do livro do profeta Joel é a misericórdia de Deus? Observe que a nação de Judá havia se afastado de Deus. A nação de Judá estava distante. A nação de Judá havia entrado em um conforto tão grande que eles não se preocupavam mais com as coisas espirituais. Deus então chama a atenção da nação de Judá, dizendo: haverá sobre vocês uma crise, mas eu vou mostrar para vocês o caminho para a restituição diante da circunstância adversa. Qual é, pastor, o caminho para a restituição? Primeiro, olhe para quem está pertinho de você e diga assim: Deus quer aquilo que você tem no coração. Perdoe-me, mas eu preciso lhe dizer isso. Nós estamos em uma série de estudos bíblicos aqui sobre a igreja do século 21. Isso me assusta muito, porque nós estamos vivendo um período de um grande alarme sobre a nação brasileira, em que todos batem palma e acreditam que o evangelho está crescendo muito. Mas eu tenho medo e tenho preocupação com esse crescimento sem ordem. Você já observou que na bandeira do Brasil existem duas frases? Você lembra qual é?
ou seja, é a ordem que leva ao progresso. Quando os intitularam aquelas duas frases na bandeira da nossa nação, eles estavam dizendo: toda ordem gera progresso. Mas nós estamos vendo a situação ou a crise que a igreja está no aspecto espiritual. E quando eu olho para esta crise, eu me lembro de Deus olhando para Judá e dizendo: Judá, voltem para mim. Judá, vem para perto. Judá, não vai para longe. Judá, não fica distante. Judá, é pertinho de mim que eu quero vocês, porque senão a crise se instalará no meio de vocês. Aí o profeta Joel olha para a nação e começa a profetizar: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Sabe o que ele está dizendo? O que eu quero de vocês é inteireza, é verdade, é sinceridade. Eu não quero esse evangelho de vocês que é só explosivo, é só no momento. Eu falei hoje pela manhã aqui que a verdadeira característica do crente maduro, ela não é produzida aqui dentro do templo, ela é produzida lá fora, porque a Bíblia Sagrada diz: vós sois templos e morada do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui nesta terra para levar restituição para as famílias. Deus nos colocou aqui como representante legal dele. Pedro diz: vós sois a geração eleita, vós sois o sacerdócio real, vocês são nação santa, para ir levar o meu nome. Então eu e você fomos colocados aqui para fazer a diferença e mostrar que existe solução para este mundo, sim. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai os vossos coração e não a vossa veste. Aí o versículo 14: quem sabe Deus se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Deus está falando para a nação se voltar. Aí o 15: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum e proclamai um dia de proibição. Versículo 16: congregai ao povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões e congregai os filhinhos, os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ele estava dizendo: a ordem para todos, é para o pequeno até o grande, é para o que amamenta até o ancião, é para aquele que acabou de ficar noivo, ou para aquele que acabou de se casar, ou para aquela que está ainda no seu tálamo. Ele está dizendo: voltai-vos todos para mim. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus? Eu não posso omitir o que Deus está mandando eu dizer aqui. Tem pessoas que vieram aqui nesta noite, que a situação que você está vivendo é crítica. Eu estou dizendo isso aqui porque Deus já me mostrou aqui. A circunstância que você está vivendo é crítica. E muitas das vezes você tem que se perguntar para Deus: quando, como, onde? Deixa eu dizer uma coisa para você: a única coisa que Deus pediu para você foi o coração. Foi que você se entregue de verdade. Ei, irmão, talvez você que está aqui, que é de outra igreja, não me tenha por ignorante não, mas tem me preocupado muito esse evangelho do século 21. Esse evangelho de pula-pula, oba-oba, e não tem palavra ministrada nos corações, não tem transformação, não tem regeneração, não tem pessoas vindo para a presença de Deus e transformando a sua vida, não tem pessoas vindo para a casa de Deus e mudando a sua história, não tem pessoas vindo e sendo regenerada, não tem pessoas vindo e sendo restituída. Eu não posso me segurar nesta noite, eu vou falar o que Deus está mandando. O Espírito Santo de Deus está dizendo que Ele tem algo sobrenatural para a sua vida, sim. No teu casamento, se você pensa que não tem solução, eu tenho uma notícia: tem sim. Se na tua vida espiritual, financeira, seja qual for a circunstância que você está vivendo, você está achando que não tem solução mais, a notícia que eu tenho para você é que tem solução sim. Mas toda ação gera uma reação. Para que Deus reaja do céu, eu preciso agir na terra e o coração de Deus ser movido e a bênção do Senhor me alcançar. O versículo 17 é o que me chama mais atenção: chorem os sacerdotes
ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Uramãe Toyandagai. Você não entendeu o texto, irmão? Chorem os sacerdotes e os ministros. O sacerdote era o responsável em apresentar ou representar a congregação ou o povo diante de Deus. Infelizmente nós estamos vivendo esse opróbrio e esse escárnio. Líderes que não têm coragem de chorar pela sua igreja. Líderes que conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir a noite inteira tranquilo. Estou dizendo isso aqui para você porque eu tenho passado noites acordadas nas últimas semanas. Eu disse para os irmãos ontem aqui que eu comecei a estudar essa série de lições que nós estamos ministrando sobre os desafios da igreja no século 21, e eu comecei a perder o sono à noite. Eu comecei a dizer: Deus não deixa do jeito que está. Deus alcance a tua igreja enquanto há tempo. Deus não deixa a tua igreja caminhar para onde ela está caminhando, porque vai chegar um tempo em que Deus derramará o teu juízo sobre a face da terra, para que nós possamos retornar de inteiro coração, em verdade. Aí vai ser cumprido aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João capítulo 4, quando ele disse para aquela mulher que estava perto do tanque, estava perto do poço de Jacó: vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores terão que adorar ao Pai em espírito e em verdade. Esse tempo está chegando, irmão. É tempo de restituir. Deus quer trazer de volta, Deus quer renovar a igreja, Deus quer restituir o teu povo. Se você cantava e não canta mais, Deus quer te levantar para ministrar louvores de adoração. Se você pregava e não prega mais, Deus quer te levantar para pregar palavras que transformam. Se antes você tinha o ministério de intercessão como a base da sua vida e hoje não é mais, Deus quer te levantar e restituir a tua vida, porque você é a atalaia de Deus para esta geração. Uramanda Kassubiandaramanaya, Ramandarabassuriando Ramanaya. O versículo 18 começa agora uma série de promessas de fartura. Deus começa a prometer bênçãos, mas eu disse que toda ação gera uma. Primeiro Deus exigiu que a nação se voltasse para Ele. Agora Ele começa a prometer um monte de bênçãos. Agora eu vou te mostrar os benefícios de nós nos voltarmos para Deus. Você quer ver? Então o Senhor terá zelo da sua terra. O Senhor se compadecerá do seu povo. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles sereis fartos, e vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Olhe para quem está pertinho de você, diga assim: quando nos voltarmos de verdade para Deus, há uma promessa de bênção sobre as nossas vidas. Aquele que é do norte farei partir para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: quando nos convertemos de verdade, quando nos voltamos a Deus de verdade, os nossos inimigos são humilhados diante de Deus. Está aqui no texto, irmão. Eu estou contando historinha aqui. Está na Bíblia.
Se vocês voltarem de todo o coração, eu garanto para vocês, não vai faltar mais o óleo, não vai faltar o trigo, não vai faltar o mosto, vai ter fartura sobre a mesa de vocês. Mais um recado que eu tenho para vocês, isso aqui é Deus profetizando para a nação. Eu vou fazer com que os seus inimigos sejam levados para longe. Você está entendendo? Eu vou continuar então. Não temas, ó terra, regozije-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Deus está prometendo que vai produzir outra vez aquilo que não produzia mais. Aquilo que não produzia mais nada vai se tornar frutífero de novo. Qual que é a única coisa que Deus exigiu? Se voltar de todo. Não é muita coisa, irmão. Mas às vezes nós somos limitados das bênçãos de Deus. Somos limitados do milagre de Deus, porque nós temos uma grande tendência e resistência de nos entregar totalmente. Nós temos uma grande tendência e resistência de não conseguir nos entregar por inteiro. Nós queremos, mas queremos do nosso jeito, Dalírio. Aí não consegue desfrutar das bênçãos de Deus e se pergunta por quê? Não conseguimos desfrutar daquilo que Deus está prometendo aqui, nos perguntamos por quê? Está aqui a resposta: convertei-vos a mim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quando diz o vosso coração, porque era uma tradição de Deus, toda vez que se proclamava um jejum, a primeira coisa que fazia, preparava os panos de saco, preparava a cinza, rasgavam as suas vestes, porque as vestes eram um sinal de humilhação, e se assentavam no pó e na cinza. Era um símbolo, um ato simbólico que Israel fazia, ou Judá, toda vez que Deus chamava eles para uma conversão. Deus dessa vez falou: não é daquele jeito que eu quero mais, agora eu quero diferente, não é mais daquela forma. Sabe aquele costume que vocês tinham de ficar rasgando a veste e mostrando um para cada um que vocês estavam voltando-se para Deus? Não, dessa vez eu quero diferente. Vocês podem permanecer com as roupas intactas, mas o coração de vocês tem que estar dilacerado. Isso aqui significa quebrantamento. Todo quebrantamento produz de Deus sobre as nossas vidas as bênçãos dos céus. Meu Deus. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Aí o versículo 25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, que foram consumidos pela lagarta, que foram consumidos pelo pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, vocês ficarão satisfeitos, vocês louvarão o nome do Senhor vosso Deus, porque Ele procedeu para convosco maravilhosamente, e o seu povo não será mais envergonhado. Lodebar não vai existir mais. Eu preguei a semana passada aqui sobre restituição emocional. A maior restituição na vida de Mefibosete não foi física, a maior restituição na vida de Mefibosete foi emocional. Quando o rei disse: lavra a terra, Ziba, você e os seus homens vai trabalhar, não vai faltar comida na mesa de Mefibosete. Até aqui, glória a Deus, aleluia. Mas de repente ele olha para Mefibosete e diz: e de contínuo tu comerás sobre a minha mesa. Ele estava dizendo: eu vou restituir aquilo que você era outra vez. Você foi príncipe, você volta a ser príncipe. Você se assentava na mesa do rei, você volta a se assentar na mesa do rei novamente. Meu Deus. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo
não será envergonhado para sempre. O livro do profeta Joel é dividido em duas partes. A primeira parte era relacionado ao exclusivo ao povo de Judá, mas a segunda parte não era. A segunda parte do livro de Judá era uma promessa futura. Você quer ver? Olha o que diz o versículo 28: e há de ser que depois, há de ser que derramarei. Eu disse pela manhã que uma preposição muda o sentido da frase ou da palavra. Você sabia disso? Isso aqui é coisa que nós aprendemos lá no primário. Uma preposição muda o sentido da palavra. E há uma preposição aqui nesse texto sobre toda a. É sobre toda a carne ou sobre toda a carne? Mas o que é isso, pastor? Não entendi. Deus havia exigido de Judá lá atrás o que, irmãos? Se entregar de todo coração. Esta preposição faz entender que Deus está prometendo esta efusão do Espírito, esse mover do Espírito para aqueles que haviam se entregado de todo coração. Você conseguiu compreender o raciocínio lógico comigo? Eu posso continuar então? E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O maior resultado de um quebrantamento é o Espírito Santo de Deus manifesta em nossa vida. Não, você não entendeu. O maior resultado de um quebrantamento é o Espírito de Deus sobre a nossa vida. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. O versículo 30 me chama a atenção. O céu se converterá, melhor dizendo, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Você sabe quando Deus opera a restituição? Você sabe quando Deus restaura aquilo que nós perdemos? É quando nós tomamos a decisão. Eu preguei aqui na semana retrasada sobre o filho pródigo. O que foi restituído na vida do filho pródigo foi o seu lugar, a sua posição, o seu status, a dignidade e o direito de estar outra vez dentro da casa do pai. Esse texto fala de duas restituições, uma no campo temporal, físico, e a outra no campo espiritual. E esta tem sido a minha maior luta, esta tem sido a minha maior guerra durante 6 anos nesta cidade. Quem me conheceu há 6 anos atrás, quando eu cheguei aqui, e me conhece, sabe que eu preservo a mesma coisa. Você não vai me ver mudando, não vai. E já disse que se mudar eu entrego a igreja e vou embora. Quem tem esperança disso se engana. Você não vai me ver mudando, porque eu tenho me preocupado com esta igreja do século 21, porque nós estamos vivendo a igreja da era Laodiceia. Você lembra quem era Laodiceia? Igreja rica, poderosa, achava que era e não era. Vocês pensam que são e não são.
Eu esperava que vocês fossem frio ou fosse quente, mas vocês são o quê? Morno. Por causa disso eu vou vomitar-te vocês da minha boca. Você sabe o que Deus precisa e requer da igreja nesse presente século? Ministrar um avivamento sobre a nossa nação, fazer cumprir o que foi dito aqui pelo profeta Joel no versículo 28, a dizer que derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Deixa eu te contar um sonho que eu tive há 2 noites atrás, e eu já estou encerrando aqui. Quando eu disse para você que eu estou preocupado e tenho perdido o sono, não estou fazendo demagogia, estou dizendo isso aqui do fundo da minha alma. Há 2 noites atrás eu tive um sonho com uma criança aqui da igreja, e nós estávamos em um local e eu não me lembro onde era, mas eu lembro que era perto de uma água, uma correnteza muito forte. E de repente uma bola ia descendo naquela correnteza, e uma criança, não vou dizer o nome não, porque eu já orei e já pedi orientação de Deus. Esta criança pulou dentro daquela correnteza para pegar aquele brinquedo. E quando aquela criança pegou, no instante que ela caiu na água, eu olhei e percebi e pulei junto. Mas a correnteza era muito forte, eu nadava, segurava aquela criança e com muita dificuldade eu consegui sair em uma margem. Mas quando eu cheguei naquela margem, para retornar para onde nós estávamos, havia um obstáculo muito grande, uma montanha de pedras. No sonho eu comecei a subir pedra por pedra, degrau por degrau, segurando aquela criança. Mas quando nós chegamos no cume daquele monte, não havia como passar para o lado de lá, porque o que havia ali naquele lugar era um profundo abismo. Acordei assustado e disse: Deus, o que é isso? Comecei a orar e pedir orientação de Deus, e o Espírito Santo de Deus me disse: ore pelas crianças, pelo futuro da igreja, porque haverá, olha o que eu estou dizendo aqui, o Senhor Deus me revelou isso, haverá uma correnteza muito forte contra a igreja de Cristo, e Satanás não está preocupado comigo e com você, que já estamos com 30, 40, 50 anos de idade. Ele está preocupado com os nossos filhos, que são a futura geração da igreja nesta nação. Ele está preocupado em destruir a vida das nossas crianças, que são o futuro da nossa igreja. Porque se Jesus não voltar daqui 30, 40 anos, eu não vou conseguir ter essa mesma energia que eu tenho aqui hoje. É meu filho, é meu neto que vão estar aqui fazendo a obra de Deus. Então é por estes que nós vamos começar a orar e interceder em nome de Jesus Cristo. A profecia do profeta Joel diz: eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Não vai ter acepção. Os velhos, as crianças, os meninos, todos experimentarão da restituição espiritual que eu vou derramar sobre a minha igreja nesses últimos dias. Eu vou dar esta palavra de orientação que nesta noite, pai, se preocupe com seus filhos, chorem por eles, paguem preço pelos teus filhos. Cuidado para onde você leva os seus filhos. Ensina o menino no caminho que deve, e quando crescer, se coloca de pé, por favor. Suriaia. Versículo 30 diz assim: mostrarei prodígios no céu
na terra sangue e fogo e colunas de fumaça. Davi, meu filho, canta mais um hino ali, por favor. Se prepare ali. Enquanto isso, eu estou encerrando aqui, e eu vou chamar você aqui na frente nesta noite, porque eu quero orar com você. Pastor, a minha restituição é no campo físico. Pode vir. Pastor, a minha restituição é no campo espiritual. Venha, eu vou orar contigo aqui nesta noite, em nome de Jesus. O milagre é para quem, irmãos? O milagre é para quem vem para o meio. Jesus olhou no moço encostado na coluna do templo, Marcos capítulo 3, mão mirrada, o braço não tinha movimento. Jesus olhou e disse para ele: filho, tu vai ficar aí? Vem para o meio, o milagre está aqui.